Se você faz quadrinhos, assim como eu, é muito normal que você já tenha pensado, né, que o seu cenário, né, seja somente o local onde os seus personagens ficam, seja somente o lugar onde eles vivem, né? Mas eu posso te dizer que a gente tá muito errado, tá certo? Porque o cenário é muito mais que isso, tá certo? Seja bem-vindo, esse aqui é o terceiro episódio aí da nossa sériezinha sobre produzindo um quadrinho do zero, né? Criando um mangá do zero. E aqui nessa série você vai acompanhar eu criando o meu novo projeto, né? Que é Sertão Benzido. Desde a concepção da ideia até, né? Eu quero fazer até os resultados finais, tá bom? Mas bora conversar um pouquinho mais sobre os cenários, sobre o quão importante eles são para nossas histórias, tá certo? Às vezes, a gente se depara com ambientes, né, com cenários que são muito bonitos, que são muito bem feitos, que são é, desenhos para a gente se inspirar para fazer os nossos, né? Mas às vezes o cenário ele não tem um papel, né? Um papel dentro da sua história. Ele simplesmente parece que é só o local onde seus personagens estão, né? Você meio que lê a história e não existe reação, né, do seu personagem junto do local onde ele está. E esse é o erro, entendeu? Esse seria a forma errada de você fazer cenários, tá certo? Tem uma forma que você consegue fazer que é muito importante você colocar dentro da sua história, sabe? E para a gente conseguir se livrar desse erro, é de extrema importância que o seu cenário consiga interferir, que ele consiga conversar não só com os seus personagens, né, mas principalmente com o seu leitor. Que o cenário seja também um dos personagens, tá certo? Que ele tenha interação. Porque esse é o detalhe, sabe? Você precisa ter essa noção. E quando a gente se dá conta, né, de que tem cenários na história, mas esses cenários eles não têm vida, eles meio que não existem, né, dentro da história, eles não influenciam em nada, a gente vê que a gente tem só cenários mortos ali, tem cenários que não fazem diferença eles estarem ou não na história, né? Meio que se o personagem estivesse no espaço todo em branco, não faria diferença dele estar numa pintura de tela. Por quê? Porque o cenário não tem influência sobre ele, tá? Mas agora falando um pouquinho sobre dentro de Sertão Benzido, o cenário, né, que é aquele cenário que a gente no Nordeste, né, tem aquela representação de um local mais seco, de um local muito árido. Em Sertão Benzido eu quis fazer algo diferente, eu quis fazer algo mais vivo, entendeu? Realmente como se o sertão, não sendo mais seco, né, estivesse ali depois de um período chuvoso, que a gente chama aqui de inverno, né, ele tivesse benzido, né, ele tivesse mágico, por assim dizer, tá? Eu preferi fazer a história em um período assim para também trazer, para mostrar também que o Nordeste não é só seca, não é só um local árido, entendeu? Não é um deserto, não é um desertão, né? Ele é basicamente, ele tá vivo, ele tá só esperando ali uma gota d'água para poder florescer, tá certo? E Sertão Benzido traz justamente isso, traz a vida também do sertão, traz ele como um personagem. E esse é o grande detalhe, tá? É o seu ambiente, né? O local onde o seu personagem tá, ele interferir na história, ele está dentro também da história, tá? Ele conversar com o seu leitor, assim como os personagens conversam entre si, tá? Ele precisa ali chegar e ele ter algum tipo de interação, tá certo? Com a história, tá? Eu já fiz alguns quadrinhos, que eu utilizei bem o cenário como um personagem foi em Estação 4, tá? Onde é a história de um menino, né, que se perde da mãe dele e para poder reencontrar a mãe ele precisa passar por uma cidade que está em guerra. E então nada melhor do que utilizar, né, a cidade como se fosse um cenário, como se fosse um personagem também, né? Algo que eu deveria ter colocado um nomezinho na cidade para ela ficar ainda mais marcante na nossa memória, para a gente lembrar dela como realmente alguém, uma pessoa, por assim dizer, né, um personagem. Né? Esse é o grande detalhe que muda a sua história, né? É o que faz o seu quadrinho ficar mais vivo, tá certo? É o que faz ele interagir com os seus personagens, faz ele interagir também com o seu leitor e faz ele ter influência, tá certo? Você
acaba criando uma história com camadas, uma história onde as pessoas se identificam, porque no mundo real, querendo ou não, o cenário que a gente vive interage com a gente. Se for um local muito quente, você meio que vai ter dificuldades em atividades físicas. Se for muito frio, você também vai ter dificuldades em atividades físicas, porém, de formas diferentes, entendeu? A sua vida se transforma de acordo com o seu ambiente. E quando você vai criar uma história, que é uma história real, né? Uma história que tem personagens, uma história que você quer passar emoção, ela também precisa que o cenário esteja vivo ali, né? Para que as coisas deem certo. Se o sertão, né? Nesse caso, o sertão dentro do meu quadrinho é um personagem, qual o significado, né? Quem é esse personagem? E aí, então, o sertão, no meu caso, ele representa a força, né, do nordestino, ele representa o lugar onde eu nasci, onde eu cresci e onde eu vivo até hoje, tá certo? Então, ele tem esse significado, eu quero colocar isso dentro da história. E eu escolhi, né, esse período chuvoso, né, do sertão, esse período em que tá tudo verde, tá tudo muito bonito, um cenário esplendoroso, justamente para mostrar essa força, tá certo? Porque o sertão, ele não é um deserto, né, ele tá vivo, sabe? Só esperando uma gota d'água para mostrar toda a beleza que ele tem, tá? E Sertão Benzido tem esse intuito também, tá certo? De fazer com que as pessoas vejam aí nosso Nordeste de uma forma diferente e de uma forma boa também, porque infelizmente a gente tem muito essa característica, né, associada ao nosso lugar, que é seco, que é árido, que é desértico, e não é, tá? A gente sabe que é muito diferente. Quem vive aqui sabe que é diferente, lógico, né? Que tem aquele período que é mais seco, que realmente é árido, porém, quando cai uma gota d'água do céu, as coisas se transformam, entendeu? E aí a gente vê toda a beleza que existe no sertão. Para você que assistiu o vídeo até aqui, fica acompanhando aqui nossa série, tá bom? A gente tá construindo aí Sertão Benzido aos poucos. Eu já passei da fase do roteiro, da fase do storyboard e agora eu já tô desenhando as páginas, tá certo? Eu já tenho aí, tô na 4ª página, tá bom? Desenhando, falta um quadrinho só para completar a 4ª página, ela tá até aqui comigo. Que depois daqui eu vou estar desenhando, tá certo? E é isso, pessoal. Fica acompanhando porque nos próximos episódios eu vou trazer mais coisa sobre a produção, tá bom? Do Sertão Benzido, sobre quadrinhos também. Aqui no canal também tem bastante conteúdo já de coisas que estão dentro desse meio, desse mundo, né? De fazer quadrinhos. Eu gosto bastante dessa área. E por isso que eu me dedico, por isso que eu faço vídeo, por isso que eu desenho, por isso que eu crio histórias, tá certo? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu para quem assistiu até aqui, tá bom? Fica ligado, tem mais vídeo depois. Até a próxima. Valeu!